Hoje nós vamos falar sobre a parábola da candeia. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler com fé. E disse-lhes mais: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não deve ser colocada no velador? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido, senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: dai atenção ao que ouvis, com a medida com que medis, também serão medidos, também vos medirão, e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos orar. Querido Deus, te louvamos, ó Senhor, por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia, em estarmos hoje diante de ti sem véu, mas vendo o teu poder, a tua bondade, a tua graça totalmente reveladas a nós através de Jesus Cristo. A tua graça que hoje se faz presente em nossa vida e não se desvanece, mas que dura eternamente. Te louvamos porque experimentamos e vivemos o teu reino, esse reino que por algum momento esteve como que oculto, mas agora está claro e evidente para nós. Por isso nós te oramos nessa manhã, ó Deus, para que o Senhor nos fortaleça, nos encoraje, nos corrija com tua palavra, para que mais nos seja acrescentado, não para que daquilo que temos seja arrancado de nós, mas daquilo que temos e abraçamos do teu reino, mais nos seja acrescentado. Assim como na parábola de Jesus, ó Deus, que nesse momento a tua palavra esteja no mais alto patamar, que o teu reino esteja elevado sobre nós, para que ilumine, para que todas as trevas em nós sejam dissipadas, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, muitos seguidores de Jesus, eles tinham dificuldade de enxergar o reino de Deus. Durante o ministério terreno de Jesus, ele ainda não parecia concreto. Jesus estava ali pregando, anunciando, e principalmente para os discípulos, para aqueles que estavam perto de Jesus, havia algo que estava se revelando, mas eles não entendiam a natureza do reino, eles não entendiam o propósito do reino. Aqueles discípulos, muito provavelmente, eles não captavam nem qual era o seu papel, ou quais eram os seus papéis no reino de Deus. Eles estavam ali, talvez pensando que seriam somente beneficiários, embora Jesus desde o começo tenha dito: olha, eu chamo vocês para serem pescadores de homens, não são só alvo da minha graça, vocês vão fazer algo por mim, mas antes disso eu vou fazer algo por vocês serão pescadores de homens, mas antes eu vou pescar vocês, esses pescados serão pescadores. Mas eles ainda estavam ali confusos. Muitos seguiam Jesus, principalmente na multidão, somente pelo que recebiam ou pelo que receberiam. É provável também que alguns desses discípulos próximos a Jesus, os 12 e outros que estavam ali, tivessem dúvidas sobre como que é essa concretude do reino. Jesus vem trazer o reino, João Batista fala que Jesus vem, o reino está aqui, Jesus fala que o reino de Deus chegou, só que Jesus traz ao mesmo tempo uma parábola, e nessa parábola Jesus mostra que muitos solos não vão receber bem a palavra dele. Imagine você, seguidor de Jesus, Jesus é o Messias, você está lá do lado dele, Jesus está pregando, e você vê os líderes religiosos rejeitando. Que reino é esse? Você vê Jesus pregando, não é um fariseu, não é um mestre da lei pregando, o próprio Cristo está pregando, e tem pessoas que não creem. Como que isso pode acontecer? Então Jesus traz a parábola do semeador, mostra que muitos solos não recebem a parábola, mas ainda assim restam dúvidas. Jesus precisa complementar. Jesus continua ensinando por
parábolas. No domingo passado, na parábola do semeador, nós vimos que Jesus trata essa parábola como uma espécie de padrão. Não sei se você lembra aqui, versículo 13 do capítulo 4. Disse-lhes ainda: não compreendeis esta parábola? Quando ele falou da parábola do semeador, como entendereis todas as outras? É como se a parábola do semeador, meus irmãos, aquela parábola do domingo passado, ela servisse de base para todas as outras parábolas de Jesus. É o que se chama de parábola padrão. Você vai entender as outras se você entender a primeira, que Jesus lança a palavra e nós também lançaremos a palavra de Deus, e ela vai encontrar crescimento nos solos férteis. Pelo Espírito Santo, aquela palavra vai crescer e vai frutificar para a glória de Deus e para benefício dos outros, porque cada um daqueles que tiver a palavra frutificando vai frutificar para outros 100 e tantas mais. Amém, irmãos? Então veja, na parábola da semeadura, na parábola do semeador, o tema lá já era o reino de Deus. Os discípulos não entendiam como que o reino de Deus funcionava. Como pode algumas pessoas não receberem a palavra? Como pode isso? Como que é esse ministério de pregação? E Jesus está ali apontando: olha, eu vou falar por parábola para vocês. O que está acontecendo é que a palavra está sendo semeada. E essa palavra semeada, ela vai frutificar somente alguns solos, somente um tipo de solo. E agora Jesus, nessa parábola que ainda fala do reino, ele vai mostrar que o reino de Deus é semelhante a uma candeia. Ele escreve isso para os seus leitores porque talvez eles se perguntassem: certo, Jesus está semeando, os solos férteis vão frutificar, mas por que é que nem todos estão vendo o reino de Deus chegar? Aí Jesus vai mostrar que o reino de Deus, que a lâmpada de Deus no mundo, ela chegou, mas ela chegou de um jeito inesperado. Jesus veio ao mundo, Jesus vem e traz o reino consigo, Jesus é a luz do mundo, ele vem, mas quando ele chega, nem todos o reconhecem. Então essa parábola da candeia nos ajuda a entender isso, porque aquilo que estava em oculto de repente vai ficar claro. Por que é que algumas pessoas não reconhecem Jesus? Por que é que a gente vê a palavra sendo anunciada e nem todos creem? Então Jesus conta essa parábola, que é a parábola da candeia, está aí do versículo 21 a 25 do capítulo 4, e você deve ter notado que é uma parábola curta e uma parábola simples, é uma parábola fácil de fixar na memória. Embora essa parábola precise ser afixada ainda na mente dos discípulos, mas é uma parábola bem objetiva. E as parábolas eram assim, meus irmãos, elas eram histórias do cotidiano. As parábolas usavam o recurso do dia a dia daquelas pessoas para ensinar lições profundas. Geralmente as parábolas tinham uma lição central. Na do domingo passado, a palavra de Deus está sendo semeada e vai frutificar, não em todos os tipos de solo, mas no solo fértil. E hoje também essa parábola tem uma mensagem central. Muitas coisas das parábolas só seriam compreendidas quando os discípulos chegassem para Jesus e perguntassem, versículo 11 e 12, né? Jesus diz para os discípulos: a vós é confiado o mistério do reino de Deus. Então veja, as parábolas contam os mistérios do reino de Deus. Ela é contada para quem? Para os discípulos. E ele acrescenta, né? Mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora. Para quê? Versículo 12. Aí aqui é uma pedrada, né? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Ou seja, não entender a parábola é para os de fora. Para os de dentro, Jesus está explicando os mistérios do reino de Deus. Mas os discípulos, em parte, não entendem como é que isso funciona, porque os discípulos vão chegar para Jesus no particular e vão ter tudo aquilo clarificado. Isso a gente falou no domingo passado, foi uma das aplicações, né? Procure aprender mais. Diz ainda, né? Para que ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Então, os mistérios do reino de Deus estão sendo revelados não aos desinteressados, mas estão sendo revelados àqueles que buscavam entender.
Aqui, portanto, nós temos a parábola da candeia, logo após a parábola do semeador, e o texto também diz, que ele está acrescentando. Olha o versículo 21, disse-lhes mais. Então Jesus contou a parábola do semeador, e para acrescentar aquela parábola, para trazer um ensino que reforça e acrescenta aquele anterior, Marcos está deixando claro, disse-lhes mais. Jesus continuou ensinando, e ele vai contar então mais 3 parábolas, essa hoje da candeia, e no próximo domingo os irmãos vão ver a exposição da parábola da semente, no versículo 26, e a parábola do grão de mostarda, no versículo 30. Então Jesus conta a parábola do semeador, e depois a da candeia, depois a da semente, e depois a do grão de mostarda. Todas essas parábolas revelando os mistérios do reino de Deus. Todas elas contadas no mesmo dia, e a conexão delas é clara, meus irmãos. Se o semeador fala onde a palavra cai, a candeia mostra o que fazer com essa palavra depois. Se a palavra do semeador, a parábola do semeador mostra por que algumas pessoas creem e outras não creem, a parábola da candeia vai mostrar que quando aquele solo frutificar, quando a obra de Cristo estiver consumada, todos verão a obra de Deus sendo realizada neste mundo. Aquilo que estava oculto se tornará claro. A parábola do semeador, os irmãos devem lembrar que a ênfase não é nos solos que rejeitam. A ênfase da parábola do semeador do domingo passado é naquelas pessoas que recebem, nas quais a semente vai crescer e frutificar. Crescerá como semente. Jesus não planta uma árvore pronta, ele semeia a semente. Então, quando você planta a semente, você vê o crescimento dela? Não vê, de repente ela brota. Então, existe uma fase do desenvolvimento da semente que está oculta. Veja a conexão, aqui no versículo 22, Jesus diz: nada está encoberto que não seja manifesto. Então Jesus está pegando realidades da parábola da candeia, da semente, da semeadura, e está agora desenvolvendo, a semente crescerá, e Jesus está mostrando, no início, o reino de Deus, ele vai parecer oculto, mas ele vai crescer apesar de tudo, apesar de dificuldades, apesar de oposições, apesar de inimigos. Essa palavra vai frutificar. A palavra lançada, ela vai encontrar abrigo, ela vai desenvolver raízes, ela vai crescer e ela vai dar fruto no tempo certo, e muitos frutos. Portanto, ela é semelhante a uma candeia, que quando ela crescer, ela não foi feita para ficar debaixo da terra, como uma semente, e como uma candeia, ela não foi feita para ficar escondida. No tempo certo, ela vai ser pega, ela vai ser erguida e vai ser colocada no velador. Esse é o propósito da palavra, esse é o propósito da semente, esse é o propósito da candeia. Então os discípulos precisavam entender que eles devem frutificar para os outros, eles devem frutificar para a glória de Deus, e em resumo, quem é testemunha do reino vai colocar esse reino no patamar mais elevado. Quem é testemunha, quem experimenta do reino, vai colocá-lo no lugar certo para que ele alumie todas as trevas. Vamos então para a exposição desses poucos versículos. Vamos ler o versículo 21. Jesus vai falar, portanto, da obviedade do ministério cristão. Jesus vai tratar o ministério cristão como um ministério óbvio. Vamos ver o versículo 21. Leia aí para você acordar. Não vou nem ler, está todo mundo dormindo. Disse, mas só estou ouvindo Cícero. cara de baixo está fazendo, está chacando. Não deve ser colocado no computador. Então veja, Jesus ele começa, além de conectar com a parábola anterior, também lhes disse que existe uma situação em que a resposta é óbvia. Ou seja, Jesus ele não mostra, na do semeador ele mostra um retrato, existe o semeador que saiu a semear, ele lança sementes, existem sementes que caem na beira do caminho, tem sementes que caem em solo pedregoso, tem sementes que caem entre os espinhos, tem sementes que caem no solo bom e fértil. Agora não tem retrato nenhum.
Jesus faz perguntas retóricas, perguntas que têm resposta simples, ou é sim ou é não. E as duas perguntas são: será que a candeia deve ser colocada debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Não. Se você botar ela debaixo da vasilha, o que é que vai acontecer com a candeia? Ela vai apagar. Se você colocar debaixo da cama, vai pegar fogo. Então a resposta é não. Outra pergunta: não deve ser colocada no velador? Sim. A candeia foi feita para ser colocada no velador. Então, a primeira parte, Jesus está mostrando, é óbvio, vocês não estão entendendo alguma coisa, mas veja, é óbvio que o reino de Deus seja da forma que ele é. Não é porque ele vai ficar oculto a vida inteira, mas é porque no tempo certo, e é para isso que ele foi feito, é para isso que ele veio, o reino de Deus vai ser colocado no local adequado. Não é que a parábola anterior, não é que a parábola não esteja frutificando as multidões e tal, é que a palavra de Deus vai crescer no solo adequado, no solo fértil. Meus queridos irmãos, como foi dito aqui com as crianças, a candeia era uma lamparina, era uma espécie de lamparina feita de barro, e ela tinha um pavio mergulhado no óleo. Ela era acendida ali e colocada num velador, que era um local que suspendia, que se colocava a lamparina, colocava a candeia. Muitas casas antigamente tinham isso. Portanto, não veja a candeia como uma coisa ultrapassada. A candeia era a luz de LED da época, né? Era a luminária ali de LED que eles tinham. Então Jesus não está falando de algo ultrapassado, ele está falando da tecnologia de iluminação que eles tinham na época. Então, se fosse hoje, para que é que você comprou uma luz de LED? Foi para colocar debaixo da cama? Foi para colocar debaixo da vasilha? Não, você comprou ela para colocar no centro da sua sala de estar. Assim, meus irmãos, essa candeia na parábola, ela não representa exclusivamente Jesus. Ela também é Jesus. Ela fala de Jesus. Mas algumas pessoas remetem a isso porque é verdade que quando a gente lê, por exemplo, profecias relacionadas ao Messias nos profetas, a gente vê ele sendo revelado como aquele que é uma luz, né? João mesmo diz, né, que Jesus é a luz. Jesus se apresenta: eu sou a luz do mundo. Mas veja que aqui Jesus está trazendo uma ilustração, uma parábola, onde essa luz está sendo carregada. Então, a luz é Jesus, a candeia é Jesus, sim, mas é exclusivamente Jesus? Não. Na parábola, a ideia que nós temos é que Jesus, que o reino de Deus e que a palavra de Deus são a candeia. Jesus traz o reino. Da mesma forma que Jesus não está sendo compreendido totalmente, o reino de Deus também não está sendo compreendido totalmente. E o anúncio de Cristo e o anúncio do reino se dá através da palavra. O que era a semente na parábola do semeador? A palavra. Aqui a candeia, portanto, é a palavra que anuncia o reino de Deus e Jesus como Filho de Deus. A candeia é uma imagem aqui de algo que não é trazida sozinha. Vamos ler, por exemplo. A candeia deve ser colocada debaixo da cama. Como é que está aí na sua tradução, por favor? O versículo do alqueire, né? Ou não deve ser colocada no velador. Aqui a minha tradução não traz o verbo vir, mas o original é mais ou menos assim: será que a candeia deve vir? Ou seja, não é só colocar, mas alguém vir e trazer a candeia e colocar no local certo. Ela deve vir e ser colocada no velador, ou seja, ela não vai vir sozinha, ela vai ser trazida, ela vai ser anunciada, né? A candeia é anunciada, é pregada, é proclamada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para os nossos pés, né? É lâmpada para o nosso caminho, diz o salmista no Salmo 119. Da mesma forma, essa luz vai alumiar se ela prega, se ela proclama completamente o reino de Deus e a sua justiça na pessoa de Jesus. O evangelho do reino de Deus em Cristo Jesus. Portanto, essa palavra é semeada, revelando a Deus, revelando o caráter de Deus, revelando o reino de Deus,
e a obra de Deus através do seu próprio Filho. Essa palavra que anuncia Jesus e o reino de Deus, ela é proclamada para germinar, para frutificar, e na parábola de hoje, para que no momento certo ela ilumine, para que no momento certo ela alumie, né? Essa palavra, portanto, aponta para Jesus. É Ele a lâmpada que a palavra anuncia. É Ele o Filho que cumpre a palavra de Deus. Então, a candeia é um conjunto aqui para o nosso entendimento da palavra que proclama o reino e o Filho de Deus. Amém, irmãos? Por que essa parábola então diz isso, né? Será que essa candeia deve ficar debaixo da vasilha ou debaixo da cama? Será que ela não deve ser colocada no velador? Porque até então a missão de Jesus, ela estava parcialmente velada, né? Estava parcialmente obscura. A candeia ainda não estava no velador. A candeia ainda não estava no lugar mais alto. Naquela fase da história e naquela fase principalmente da vida dos discípulos, a palavra estava sendo lançada. A palavra ainda estava sendo plantada. Portanto, o reino de Deus estava parcialmente oculto. O reino de Deus estava parcialmente escondido. A própria pessoa completa de Jesus estava parcialmente oculta, estava parcialmente escondida. Aqui, portanto, tem um mistério. A própria lâmpada, a própria pessoa de Jesus esteve oculta por um tempo. Ele é a luz do mundo, mas a sua identidade nem sempre foi clara. Você deve lembrar que às vezes Jesus mandava as pessoas ficarem caladas. Havia um milagre, o que é que Jesus fazia? Não fala para ninguém. Jesus expulsava demônios, os demônios iam dizer quem ele é, ele falava, cala a boca. Veja, portanto, existe um período ali que o próprio Jesus queria, intentava que o reino de Deus não estivesse totalmente revelado, totalmente clarificado. Portanto, Jesus está explicando, olha, é natural que seja assim, mas não é natural que permaneça assim. Ele, né, é tanto, meus irmãos, a gente já falou disso, que o silêncio messiânico em Marcos é rompido, né? Ou seja, Jesus diz, não fale nada, e a pessoa fala. Ele diz, demônio, cala a boca, e toda vida que ele expulsa os demônios revelam quem ele é, porque por mais que esse reino esteja parcialmente oculto, é impossível que ele esteja totalmente oculto. É impossível, porque o reino de Deus é uma candeia, Jesus é uma luz, e é impossível, portanto, que ele fique sempre em silêncio. Esse é o mistério, esse é o ponto, quer dizer, é o mistério que o reino de Deus não ficaria em segredo, é o mistério que o reino de Deus, portanto, seria proclamado, é o mistério que o reino de Deus se cumpre sem estar consumado. Isso é uma coisa que nós precisamos entender também, né? É o tal do já e ainda não. Que existem algumas coisas no Evangelho, no reino de Deus, que já estão cumpridas para nós, mas que ainda não totalmente. Por exemplo, a palavra de Deus diz que nós somos santos, nós já somos santos, mas nós ainda não somos totalmente santos, o já e o ainda não. De que nós somos, por exemplo, vivemos já o reino de Deus, mas ele ainda não está totalmente concretizado. Então, existem várias realidades ali no reino de Deus que já são verdade, mas ainda não são totalmente concretizadas. E a primeira parábola, portanto, que Jesus deixa isso claro, existem elementos de já e ainda não, e que o ensino principal é isso, olha, essa candeia está sendo elevada, essa candeia será colocada no velador, portanto, o reino de Deus já chegou, mas ele ainda, naquele momento, há de ser elevado. Então, fica mais claro para os discípulos, os fariseus estão negando, os fariseus não creem, muitas pessoas chegam aqui para Jesus, recebem milagres e depois vão embora, mas isso não é porque a palavra não tem poder. Jesus está mostrando, é porque isso é um elemento dessa realidade, desse período do reino de Deus. Mas vai chegar um dia, irmãos, e já chegou para nós, amém? Em que nós não aprendemos mais por parábolas.
Jesus está falando que o reino, um dia a sua pessoa seria colocada no velador, mas para nós isso já é verdade. A palavra de Deus, o reino de Deus, a pessoa de Jesus, que são a luz que alumia o nosso caminho, que são luz na escuridão, das trevas brilhará a luz, já foram colocados no lugar mais alto. Amém? Para nós, meus queridos irmãos, não são mais ditas as coisas através de parábolas, não são mais ditas as coisas através de mistérios. Tem muita gente por aí procurando os mistérios. Olha, que equívoco. Os mistérios já foram para nós revelados na pessoa de Jesus. O cristianismo não é uma religião de mistério, é uma religião onde o reino de Deus, a pessoa de Cristo e a palavra de Deus são reveladas a nós. Amém? Mais do que isso, meus queridos irmãos, não é esse o trabalho dos pastores e dos pregadores todo domingo? Não é esse o trabalho das pessoas que pregam nos pequenos grupos, que pregam nas quartas-feiras na doutrina, que anunciam nos cultos nos lares? Deixar Jesus claro e evidente, deixar Jesus proclamado, a sua imagem clara diante de nós. A obra do Calvário, meus irmãos, já é para nós a luz para esse mundo caído. O Calvário já é para nós, meus irmãos, a revelação de Cristo como a luz do mundo, escondida para cumprir o plano divino, mas que no momento certo brilhou na sua cruz, brilhou na ressurreição e hoje ilumina a todos nós. A igreja primitiva entendeu isso. A igreja primitiva, logo após o Pentecostes, o que é que ela faz? Ela pega a palavra de Deus e anuncia. Jesus já morreu e ressuscitou, a candeia já está no patamar mais alto, o reino de Deus está, o Espírito Santo já veio, portanto anunciemos a palavra. Não existe nada mais importante nesse mundo do que pegar a palavra de Deus e expor. Essa parábola ensina isso, meus irmãos. O papel dos discípulos é participar dessa iluminação como? Tornando a candeia apresentada, proclamando Jesus como o Senhor. Para o reino de Deus crescer, a palavra precisa estar no lugar certo, ela precisa estar centralizada no velador, não escondida, mas em destaque, como luz no velador. Amém, irmãos? Muitas vezes a palavra de Deus está escondida, não é verdade? Muitas vezes a gente vê liturgias em que 1 hora de louvor, 10 minutos de palavra. 1 hora de testemunho, 10 minutos de palavra. Cultos em que o centro é o homem, o que ele tem para dizer, e não há palavra. Mas hoje nós vivemos essa realidade que a candeia está no centro, portanto o nosso papel é centralizar, é pregar a palavra que tem a primazia. Em segundo lugar, meus irmãos, essa luz centralizada vai dissipar trevas, diz o versículo 22, porque nada está encoberto que não seja para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir a luz. Então, a lamparina, quando ela era colocada no velador, ela iluminava mais e melhor. Quando a lamparina era revelada, ela mostrava tudo ao redor. Quando ela colocar debaixo da cama, tem muita sombra ainda no quarto. Se ela colocar debaixo da vasilha, ela apaga. Mas se ela colocada no lugar certo, todo o cômodo é iluminado. As trevas são dissipadas. Então, a questão que Jesus está falando aqui é que hoje vocês estão vendo muitas trevas, hoje na época lá, né? Hoje vocês estão vendo muitas trevas, porque no momento certo essa palavra vai ser revelada. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Eu vou morrer e ressuscitar, enviar o meu Espírito e selar a minha igreja. Enquanto a luz está escondida, as trevas dominam. Quando elas se revelam, as trevas dissipam. Mas o irmão Jesus diz de forma bem clara, né? Não há nada que esteja coberto que não seja para ser manifesto. Nada foi escondido senão para vir a luz. Aqui tem um conjugado de coisas tão interessantes, porque a primeira coisa clara na parábola é que Jesus está falando do reino, dele mesmo, não é?
eu vou ser totalmente revelado, eu vou ser exaltado, eu serei glorificado. Hoje vocês me veem no corpo da humilhação, um dia vocês vão me ver no corpo da glorificação. Hoje vocês me veem saqueando, amarrando o valente, um dia o valente está totalmente amarrado e os meus inimigos estarão por estrada dos meus pés. Então existe algo que está oculto hoje, mas não foi feito para ser oculto, porque não há nada oculto que um dia não há de ser revelado, nada encoberto que um dia não há de ser manifesto. Quando a gente aplica isso para a vida dos discípulos, também existe algo verdadeiro aqui, irmãos, de que a luz que ilumina, o brilho do Evangelho reluz em boas obras. Jesus nos chama, nós o recebemos pela fé, mas essa fé, dizia Lutero, ela nunca anda sozinha, ela sempre vem acompanhada de boas obras. Esse Evangelho que ilumina as nossas vidas reluz por boas obras. As boas obras testificam o Evangelho. As boas obras vão reluzir e as obras das trevas serão desmascaradas. Paulo diz: não há harmonia entre luz e trevas em 2 Coríntios. Portanto, meus irmãos, o Evangelho, ele não vem para apagar dons e talentos. Se é uma luz que alumia, uma luz que traz as coisas boas para serem descobertas, para serem manifestas, significa que os crentes terão uma nova vida em Cristo, e essa nova vida em Cristo é uma vida que reluz. A sua vida deve reluzir, a minha vida deve reluzir. Tem crente que acha que Jesus veio trazer uma divisão para nós. Então tem coisas que Deus entregou para o mundo, são as coisas seculares. E tem coisas que Ele quer para Ele, que é quando você vem na igreja cantar, dar o dízimo, ouvir uma ministração e ir embora. Isso é uma coisa diabólica, porque isso não é o retrato da palavra de Deus em revelar o seu reino. Quando a palavra de Deus ilumina, ela dissipa as trevas. Daqui a pouco a gente vai falar que ela revela as trevas, mas ela manifesta aquilo que estava encoberto, e ela manifesta em nós através de dons, uma luz um brilho que reluz o Evangelho. Então você que trabalha, o seu trabalho é para a glória de Deus. Então se você fabrica alguma coisa, se você canta, se na igreja você dirige, se você tem serve no louvor, se você ensina, se você é professor, se você é técnico, se você organiza eventos, se você faz qualquer coisa, se você protege, se você lidera, se você faz uma portaria, não importa o que você faz isso como que reluzindo a palavra do Senhor. Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque quando o Evangelho está centralizado, não tem nada nas nossas mãos que nós não queiramos que reluza as palavras de Cristo. A gente quer que o Evangelho ilumine a nossa família, a gente quer que o Evangelho ilumine o nosso trabalho, a gente quer que o Evangelho ilumine a nossa casa, que ele ilumine todas as coisas ao nosso redor. Amém, irmãos? Mas à medida que essa luz vai sendo centralizada, ela também vai revelando as trevas e vai mandando embora as trevas. É por isso que a luz não para por aí, as trevas dos corações dos homens também aparecem. Marcos, ele quer que nós saibamos isso. Existe um paradoxo aqui divino. O reino de Deus oculto há de ser manifestado. Quando esse reino de Deus for manifestado, existem coisas que vão ser reluzentes, as boas obras dos crentes, mas também as obras das trevas serão expostas. Paulo diz lá em Colossenses que Jesus no madeiro, ele expôs a vergonha, ele expôs a ignomínia, ele expôs a Satanás e seus demônios, ele expôs as obras das trevas. Então, quando a palavra de Deus é anunciada e os fariseus, ao invés de crerem, os escribas, ao invés de crerem, dizem: ele está sendo movido por Beelzebul, ele está fazendo isso por Beelzebul, que é o chefe dos demônios.
É porque a luz está sendo manifesta e ela está revelando as obras das trevas. A gente ouve muito aí dos irmãos pregando, muitas vezes em locais mais inóspitos, e durante o culto aí tem uma possessão demoníaca, uma manifestação. Jesus entrou na sinagoga, né? Lá no começo do Evangelho de Marcos, e uma pessoa é possessa. Enquanto a luz vai se revelando, as obras das trevas também vão sendo manifestas. Não manifestas para permanecerem, manifestas para serem dissipadas. Jesus está pregando e está tendo oposição. Jesus está se revelando, e à medida que ele vai se revelando, as obras das trevas vão sendo expostas. Jesus vai seguindo o seu ministério, e as obras das trevas pensam que chegam no seu ápice quando Jesus morre, e Satanás pensa que vai dar o brado de vitória, e as obras das trevas então são dissipadas, porque é na cruz que Jesus esmaga a cabeça da serpente. Então existe um mix, né? Um misto de humilhação e glorificação, mas o fim não é a humilhação, o fim é a glorificação. As obras das trevas hão de ser reveladas. Deus diz isso através dos profetas. Isaías 53, que nós já lemos várias vezes, a Deus agradou morrê-lo. Ou seja, Deus fez Jesus enfermar. Jesus morre na cruz não por um acidente da história, Jesus morre na cruz porque estava no decreto divino, no seu decreto soberano. Mas nesse decreto soberano, a salvação não é conquistada pela permanência de Jesus na morte, mas porque aquele que morreu, ressuscitou e hoje reina soberanamente. Amém. O reino de Deus, meus irmãos, quando ele é manifesto, não tenha dúvida, quando a luz da palavra de Deus for centralizada na sua palavra, muita coisa ruim vai aparecer. Você pensa que quando você levar a palavra de Deus para sua casa, vai ser uma vida só de mil maravilhas, assim, no sentido de que não existe dor, lamento, choro em meio ao evangelho? Tem sim. Quando a palavra de Deus for centralizada na sua casa, você vai perceber os pecados ocultos do seu coração. Você vai ver as partes da sua família, da sua vida, daqueles que são seus, que ainda precisa mudar. É por isso que um descrente jamais vai pegar a palavra de Deus e colocar no velador na sua casa, porque ele quer que as obras das trevas continuem encobertas. Mas quando a palavra de Deus é pregada e anunciada e vivida numa casa, vivida numa igreja, vivida numa cidade, vivida na vida de qualquer pessoa, as obras das trevas começam a ser manifestas. É por isso que tem gente que prefere qualquer outra coisa do que a palavra de Deus. O que a pessoa precisa em determinado momento é arrependimento e fé, mas ela vai ouvir um conselho, sabe? O que ela precisa é arrependimento e fé, ela precisa de um chacoalho divino, mas ela vai procurar um caminho que não seja esse. Mas quando a palavra de Deus é revelada e anunciada, ela vai mostrar, ó, é aqui, meu filho, que precisa mudar. É esse ponto aqui que está errado, é aqui que está torto, é aqui que tem um pecado de estimação que precisa ser abandonado. A palavra de Deus pregada, ela revela Cristo como Senhor e como Salvador, e Ele como Senhor, Ele vai colocar a casa em ordem, ressaltando as coisas boas e revelando e dissipando aquelas que são pecaminosas. Amém, irmãos? No reino de Deus, no final da história, quando o reino for totalmente revelado, escatologicamente, no final da história, Deus vai concretizar o seu reino e vai dissipar todas as obras das trevas. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Amém? Por último aqui, ouvir e agir. É a parte mais dura da palavra de Jesus. Ele diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes diz: dai atenção ao que ouvis. Com a medida com que medis, vos medirão e ainda vos acrescentarão. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então Jesus destaca aqui a audição. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Atentai ao que ouvis. Meus irmãos, ouvir é essencial. Olha o que nós temos aqui. Eu vou ler só 2 versículos com os irmãos. Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem pelo
ouvir. E ouvir pela palavra. Isso tem tudo a ver com a cadeia, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A palavra que anuncia Cristo. A palavra ensinada por Cristo. Vamos ler Efésios capítulo 1, um pouquinho depois. Efésios capítulo 1, versículo 13. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, liturgia na igreja, ou seja, oração, louvores, ofertas, pregação, só faz sentido porque essa liturgia são meios não para elas mesmas, elas não são fim em si mesmas. Eu vou para a liturgia, olha que é bonita aquela cerimônia. Não, aquilo ali, isso que nós fazemos aqui só faz sentido porque a palavra é anunciada nos cânticos, nas orações, na pregação. Disciplina, todo dia eu faço meu devocionário, eu acordo de madrugada, eu não sei o que, isso só faz sentido se for para ter contato com a palavra, para ouvir a palavra. Ou você acha que a treliça é mais importante do que uma videira? Não, a treliça, ou seja, liturgia, disciplina, encontros, cultos de mulheres, encontros de jovens, tudo isso só faz sentido, não para tomar chá, não para fazer um churrasco, não para tomar um café da manhã, mas para que a palavra seja anunciada e nós a ouçamos. Amém? Não é opcional. Atentai ao que eu vos digo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É vital, portanto, ouvir. A candeia nos ajuda a entender o que foi dito lá no semeador. Lá, uns receberam e perderam. Não foi? Recebeu a semente caiu na beira do caminho. Recebeu a semente, mas estava em meio a pedregulho, perdeu. Recebeu a semente, mas perdeu, cresceu em meio a espinho. Mas outros receberam e multiplicaram. O que decide, portanto, é o ouvir. Os que frutificaram lá foram os que ouviram a palavra. Nós falamos isso no final do sermão passado. Que ouviram, guardaram, entesouraram e frutificaram. Meus irmãos, ouvir não é uma coisa tola, a gente tem que aprender a ouvir. Jesus mesmo diz, né? Aqueles que as preocupações do mundo arrancam a semente. A pessoa está na igreja, mas não está na igreja, ela está pensando na morte da bezerra. Aí Satanás está arrancando a semente, né? Está levando a semente. A ansiedade desse mundo, você não consegue estar no hoje, você não consegue estar na igreja de 9 a 10h30. É só o corpo presente, é igual um velório. A mente está no amanhã, a mente está no que vai fazer no trabalho amanhã, a mente está no que vai fazer não sei o quê. A ansiedade, Jesus diz que essas coisas são que sufocam o crescimento da semente. E aqui ele está chamando a atenção de novo, ele está dizendo, olha, atentai ao que eu digo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque é vital ouvir. Meus irmãos, uma das obras mais maravilhosas do Espírito Santo nas nossas vidas é quando nós escutamos de verdade. Todo mundo que alcançou, que foi alcançado pelo Evangelho, todo mundo que foi convertido por Cristo, sabe que um dos pontos claros na sua vida relacionados à conversão é porque o Espírito Santo destampou os ouvidos. Você estava só escutando palavras soltas, palavras anunciadas, mas de repente você passou a ouvir. Por isso que Jesus destaca isso, o milagre de ouvir. Um diálogo não começa aí, né? Um diálogo não começa quando você está falando. Um diálogo começa quando você cala a boca e começa a ouvir a outra pessoa. Com Deus é do mesmo jeito, irmãos. O nosso diálogo, o nosso relacionamento com Deus não começa somente quando nós estamos escutando palavras ao léu, mas quando nós paramos para ouvir. Não é quando nós estamos tagarelando, cheio de certezas. É quando nós estamos ouvindo de Deus. E ouvir nas Escrituras está sempre acompanhado de obediência. Quem ouve e obedece. Nos versos aqui 24 e 25, Jesus diz, com a medida com que medis, também vocês serão medidos, e ainda vos serão
acrescentados. Pois ao que tem, mais lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A medida é a palavra, irmãos, amém? Graça, misericórdia, a ética do reino, ou seja, vocês serão medidos por isso. Dai atenção, com a medida com que medis, também vos medirão. Então você anuncia graça, você vai ser medido por graça. Se você anuncia com misericórdia, você vai ser medido com misericórdia. Se você mede com a ética do reino, você é medido pela ética do reino. Se você mede pelo legalismo, aí você vai ser medido pelo legalismo. Pelo legalismo, todo mundo permanece em delitos e pecados diante de Deus. Julgamos assim. Nós julgamos pela palavra que nós recebemos, amém? Nós não julgamos por gosto pessoal. A liturgia lá não sei aonde, não é a bíblica, tá? Estou falando em sentido de gosto. Não é do jeito que eu gosto, portanto, sua opinião não vale nada para Deus nesse sentido. Pastor fulano ali está escutando rock, e rock é do diabo. Você que acha. Você está medindo o outro pela sua régua. E pela régua que você for medido, você também será medido. A régua que nós medimos é a palavra de Deus, a palavra anunciada, é a candeia. A candeia foi colocada lá no alto, que ilumina todas as coisas, é através dela que nós medimos. E é por ela também que nós seremos medidos. E ainda com mais rigor. E ainda vos acrescentarão. Quem ouve, obedece. Quem ouve, aceita. Quem não ouve, rejeita. Quem não ouve, desobedece. Não importa, meus irmãos, o quanto os discípulos receberam. Jesus está mostrando que importa mais do que o entendimento do reino, é se colocar a serviço de Deus, para que os dons sejam dados em abundância. Olha, Jesus diz uma coisa muito interessante, né? Pois ao que tem, mais lhe será dado. Ou seja, quem entendeu os mistérios do reino, mais ainda vai receber. Quem recebeu do reino, mais ainda vai receber. Quem recebeu dons no reino, mais ainda vai receber. Quem serve no reino, mais serviço ainda vai receber. Mas o que não tem, até o que tem lhe será. Quem não tem entendimento do reino, até o que recebeu vai ser arrancado. Quem não desenvolve dons de serviço, até os que tem será. Como assim? Não tem e depois o que tem vai ser arrancado? É como uma semente, meus irmãos. Tem uma semente lá que ela não criou raiz. O que ela aconteceu? Ela ficou no solo pedregoso. Aí depois ela é queimada, ela é arrancada. Tem um que saiu na beira do caminho. A semente foi recebida, ela foi lançada, mas depois um passarinho comeu. Ou seja, ao que não tem, ou seja, ao que não desenvolveu, ao que não ouviu, até o que chegou aqui foi arrancado. Lembra que eu falei no domingo passado? Satanás come fé no café da manhã. Então, meus irmãos, aqueles que não exercem, aqueles que não vivem, aqueles que não servem, aqueles que não desenvolvem dons, aqueles que não buscam, o que tem lhe será arrancado. É isso que Jesus está falando. A palavra de Jesus é dura, né? Quem tem mais será dado. Tem alguns que interpretam isso daqui, e ainda vos acrescentarão, como se fosse isso, ao invés de ser um juízo mais rigoroso, é como se Jesus estivesse falando: olha, se vocês estão medindo os outros na medida correta, pela qual vocês também serão medidos, vocês receberão mais da candeia, receberão mais do reino de Deus, receberão mais do Senhor. Então, aquele que tem, mais lhe será dado. Quem busca o Senhor, receberá mais. Quem tem mais relacionamento com o Senhor, receberá mais. Quem serve, né? Os pais já dizem isso, né? Só aparece serviço para quem está trabalhando. Quem está trabalhando não aparece serviço, não. No trabalho é assim, você só conta com quem você pode contar. Na sua família é assim, você só chama quem você sabe que pode contar. Ninguém lembra de mim, não sei o quê. Não sei por quê. Porque o que você tem está sendo arrancado. Marcos dá essa certeza.
portanto proclamem isso. Eu quero terminar com 3 aplicações, meus irmãos. A primeira aplicação é que Cristo é a luz do mundo. O Evangelho não é só para você, o Evangelho é para os outros. O que nós amamos, geralmente nós compartilhamos. Olha aquela série legal que eu assisti. Ei, tá sabendo daquele filme? Tão bacana. Já leu aquele livro? Já escutou aquela música? É muito linda, né, essa minha filha? Olha como é esperto esse meu filho. Nós queremos compartilhar. Nós chamamos pessoas para ver aquilo que nós valorizamos. Mas o pecado nos engana, meus irmãos. O pecado, ele nos faz querer que a lamparina, ao invés de estar no centro, ela esteja no canto. Mas quando nós colocamos a lamparina no canto, isso é falta de amor. Se Cristo é a luz do mundo, nós queremos e de fato faremos com que Ele seja centralizado, exaltado, glorificado e ilumine não somente as nossas vidas, mas as vidas de todos aqueles que nós conhecemos, nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes, nossos compatriotas. Nós queremos que a palavra de Deus seja anunciada, seja colocada no velador, seja semeada para todo tipo de solo. Se Cristo é a luz do mundo, essa tarefa, portanto, não é só para os pastores, não é só para os evangelistas, não é só para os missionários. Cristo é a luz do mundo, Ele é a candeia, Ele é aquele que traz o reino consigo, Ele é aquele que a palavra anuncia, portanto, nós proclamamos a Ele a toda criatura. Se nós cremos que Cristo é a luz do mundo, portanto, o crescimento do reino não está nas nossas mãos. O nosso papel é anunciar, o nosso papel é proclamar, e o resultado cabe a Deus. Nós vamos ver isso no próximo domingo, mas o nosso papel é colocar a palavra no local mais elevado, no mais alto e sublime lugar, a primazia. Amém, irmãos? É a palavra que transforma, portanto é a ela que nós devemos ouvir, é a candeia que ilumina, então é ela que não pode ser escondida, é ela que tem que ser evidenciada. Com base no que nós vimos hoje também, meus irmãos, nós podemos afirmar que nós somos a luz do mundo. Não sou eu que estou dizendo isso, a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. Eu quero ler com vocês em Mateus capítulo 5. Versículo 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós somos a luz do mundo não como Cristo, que é o centro, mas como um reflexo. Nós não somos o centro da obra de Cristo, e não como alguns pregadores modinhos dizem, nós não somos o ponto fraco de Deus. Mas é certo que a palavra de Deus diz que quem semeia a palavra frutifica. Aqui nós vemos que essa palavra que um dia há de ser centralizada, o reino de Deus da pessoa de Jesus Cristo, ela vai também nos iluminar. A palavra ilumina, meus irmãos. E nós, como luzes, como luzeiros nesse mundo, somos pessoas que não chamam a atenção para nós, porque a luz não ilumina a si mesma, a luz ilumina outros, e nós como candeias, nós como luzes nesse mundo, realçamos não a nós mesmos, mas realçamos a obra de Deus, para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. Como sal, nós não trazemos sabor para nós mesmos, nós realçamos o sabor. Como luzeiros dissipamos as trevas e levamos outras pessoas a glorificarem a Deus. Meus irmãos, onde um servo de Deus está, as coisas não permanecem iguais. Se nós somos a luz do mundo, seu trabalho não pode ser igual, sua família não pode ser igual, sua igreja não pode ser igual como é. Se
Jesus é a luz do mundo, nós carregamos a luz, nós proclamamos a palavra, e essa palavra faz de nós luzeiros. Onde nós estamos não deveria ser iguais aos locais. Se seu trabalho é marcado por fofoca, você não deveria ser o dissipador de fofoca. Se seu trabalho é marcado por gente que só está escorado, esperando receber salário no fim do mês, você deveria ser o primeiro a trabalhar. Se seu trabalho é marcado por corrupção, por mentira, engano, você deveria ser o primeiro a sair. Aonde nós estamos não pode ser igual. E por último, onde está a sua luz? Como Jesus aqui nessa parábola, eu também pergunto: o Evangelho ilumina toda a sua vida? Ou o Evangelho está num canto ali, substituído por algo menor, tem uma outra coisa tentando iluminar, uma lâmpada velha? Não dá, meus irmãos. Para iluminar a sua vida, você precisa colocar o Evangelho no centro. Você precisa ter Jesus no centro. Jesus precisa estar no seu alto e sublime trono, como de fato Ele está. Essa pergunta é importante porque muitas vezes nós gostamos daquelas sombrinhas ali. Nós gostamos daqueles locais onde a luz não alcança. Mas o pecado é uma encruzilhada de morte, meus irmãos. O pecado é uma encruzilhada de burrice, de tolice. Porque nós achamos que podemos esconder algo, mas um dia essa luz do Evangelho, a luz do Reino de Deus, ela vai ser centralizada e vai iluminar de uma forma tão incomparável que nenhuma treva vai subsistir. Hoje mesmo, essa treva que você deixa ali escondidinha, ela é clara e evidente para Deus, ela é visível para Deus, não adianta esconder. Melhor é você colocar a luz do Evangelho no lugar certo para dissipar todas as trevas da sua vida. Porque um dia isso vai acontecer, um dia a luz estará no centro, posta por Ele, como o sol no céu. E nesse dia nada vai ficar oculto. Nem mesmo as nossas negligências programadas, né? Às vezes eu não quero fazer e tal. Tudo Deus vai trazer à luz. Portanto, hoje, coloquemos a luz de Cristo, do Evangelho no centro, para iluminar tudo que nós fazemos, das redes sociais ao que falamos. Amém? Vamos orar.